Já saudamos os nossos irmãos, no início do culto. É bom estarmos aqui. Eu creio que Deus, muito mais do que você intencionou em vir, Deus nos trouxe a este momento. Eu confesso que passava bem longe do meu pensamento, das minhas considerações, se alguém me contasse dizendo: olha, este ano vai ter um pregador na tua igreja que você o conhece de nome, embora você já tenha visto ele em vídeo. Ou ainda mais, sabe aquela, como nós chamamos de transmissão? Em 2020, nós tivemos num sábado à noite, o pastor numa transmissão conosco, eu lembro disso. Mas Deus, ele tem os seus intentos, os seus mistérios, algo do seu favor, do seu benefício para nós. E enquanto estavam todos certos, tudo ok para o pastor Eliseu vir, e nós estávamos até aguardando para que ele viesse, não apenas pregar, mas também cumprir aquela missão dele, aquele desafio. Tá, você sabe qual que é, né? Ele disse que anda de bicicleta de costa, então, essa é coisa do pastor Eliseu. Mas o pastor José Heraclides conhece o pastor Eliseu, depois ele vai comentar. Você vai perceber que o pastor Heraclides, ele conhece muito bem a minha esposa Célia, de longa data, quando ela era uma jovenzinha, né? Muito tempo. Eu sei que um ou outro aqui dos nossos irmãos, por conhecer o pastor George Harmon, conhece a dona Nice, é a sua tia, né? Tia da irmã Mara, esposa do pastor Heraclides. Eu brinquei com o pastor Heraclides, porque ele é José Heraclides da Silva Vargas. Eu falei: você é parente do Getúlio Vargas, não é? Ele falou: mas sabe o que é? É verdade, ele é parente, vem lá daquela família do Getúlio Vargas. O Vargas dele não é qualquer Vargas não, né? É um Vargas daquela família. Eu quero também dizer bem-vindo para a irmã Vera com o Carlos, tá? Carlos já é alguém bem próximo a nós, desde que ele ficou próximo da irmã Vera, né? É nossa conhecida. A irmã Vera eu conheço de longa data, muito tempo. Quem mais está aqui? Irmã Vera, irmão Paulo. Irmão Paulo está ali fora. Marta, estou com Vera na mente aqui. Tia Vera, prima Vera. Irmã Marta. Ok. Quem mais de visitante só? A Joana. A Joana foi a pessoa que me convidou para que eu estivesse na primeira reunião, num culto de oração, lá em 1980. Vamos na reunião hoje, ela me convidou. Nunca me esqueço disso. Joana, na época eu tinha 12, ela tinha 14. Longa data, muito tempo atrás. Muito bem, eu vou convidar o pastor. Não sei se ele vai apresentar a esposa aqui ou vai comentar dela ali mesmo, mas fica à vontade, pastor. Venha e pregue a palavra de Deus. Só tem que passar esse microfone. Você vai trabalhar com 2 microfones, um para o pessoal aqui, que é este aqui, já está ligado, tá? E esse outro aqui é o microfone da nossa gravação da live. Eu tenho que colocá-lo. Deixa eu passar aqui. Quando o senhor posiciona ele aí, eu vou. Então, boa noite, amados irmãos. Boa noite. A graça de Deus é maravilhosa, né? Cedo eu estava lá em Pereira, Barreto, e agora estou aqui em Barreto. Uma festa com os irmãos, louvando a Deus por mais um aninho de vida dessa igreja, que é uma agência do Senhor, né? De buscar almas, de ganhar almas para Jesus. Conhecendo o pastor João Francisco, que conhecia só por vídeo também,
revendo a irmã Célia, né, que foi nossa aluna lá no seminário, a irmã Marta, que foi colega do seminário, seu esposo, conhecendo aqui outros irmãos maravilhosos. Estamos aqui para agradecer, né, para louvar a Deus. A igreja é um povo santo, é um povo maravilhoso, é um povo chamado pelo Senhor. E os irmãos já pararam para pensar, as pessoas que chegam na igreja são de todas as etnias, né? De todas as cores de pele. Eu trouxe aqui uma cordinha, só que eu vou ter que largar o microfone um pouquinho aqui, tá? Mas o irmão consegue me escutar? Eu trouxe aqui essas cordinhas para ilustrar a igreja. A nossa mensagem hoje é conhecendo a vontade de Deus, mas eu trouxe aqui só para a ilustração aqui inicial, que nós temos 3 cores. Então na igreja tem gente de pele amarela, tem gente de pele vermelha e tem pele azul, né? Tudo unido, um povo só, né? Figuradamente, né? Nunca vi ninguém de pele azul, mas figuradamente, né? E acho que das crianças que estão acordadas aqui, acho que é só aquela garotinha ali, né? Ah, não, estão acordadas, estão lá atrás, né? Então, eu pedi que aquela garotinha ali, como é que é o nome dela? Kathleen. Escolhe uma cor aí, Kathleen. A mamãe dela escolhe. Pode? Não é mãe? A titia. Amarelo, né? Então, na igreja de Jesus, nós temos todos os tipos de pessoas, classes sociais, pobres, ricos e etc, né? E somos unidos pela graça de Cristo. Então eu vou desamarrar aqui essas cordinhas e vou soltar aqui, a irmã pediu a amarela, né? Cor amarela. Vou amarrar aqui agora a azul com a vermelha. Então vamos unir bem aqui. Então essas 2 pessoas aqui têm uma missão especial na igreja. Vamos abrir aqui, soltar aqui o outro lado. E eu costumo dizer que mágica não existe, o que existe são truques, né? A gente procura enganar os olhos das pessoas. Então eu vou deixar amarelo aqui nessa extremidade, eu tenho que ficar aqui para poder gravar, então não vou ali, senão sai fora do foco. Mas agora vou amarrar aqui o azul com o amarelo. Então pode ver que estão bem unidos, não estão? Tá? Então quando a gente chega na igreja, eu falo assim para as crianças, ó, se acaso essas cordinhas virar um jacaré, eu vou jogar aí. Se virar uma cobra, eu vou jogar aí, tá? Se virar uma cobra, eu vou jogar para esse lado de cá. Eu tenho mais mulher grita mais, né? Então, então vou puxar aqui. Agora os irmãos vão ver o que vai virar essa corda aqui. Vou contar até 3, 1, 2, 3 e... na igreja de Cristo, nós estamos todos unidos, bem unidos. Não está unido? Não tem nem diferença, de amarelo, azul, vermelho, nós somos um corpo só. Não é assim, pastor? Nós somos unidos em Cristo pela graça maravilhosa do nosso Senhor. Mas a igreja, ela é composta de pecadores, né? Pecadores que foram perdoados pelo sangue de Jesus. Então eu trouxe aqui 3 cordinhas, alguns já conhecem. A irmã Marta lembra, né? Ia lá naqueles bairros lá de Araçatuba, né? Uma equipe lá, eu fazia essas brincadeiras para as criançadas lá, para chamar a atenção delas. E eu pensava, meus irmãos, que existia pecadinho, né? Tem gente que fala assim, eu não preciso da graça de Cristo porque o meu pecado é muito pequenininho, né? Eu pensava também que existia o pecado, né? Que talvez esse poderia ser um pouquinho mais grave, mas também eu pensava que só condenava era aquele pecadão, aquele pecado grande de matar, roubar, etc, né? Então, aos olhos de Deus, todo pecado, ele traz condenação. Deus, Jesus Cristo, ele morreu por todos os pecados. Então eu vou pegar o pecadinho aqui, eu vou pegar aqui o pecado e vou pegar aqui o pecadão. Tá? Levantar aqui bem para os irmãos enxergar. Então eu vou pegar a ponta do pecadão, do pecado e do pecadinho. Vamos colocar tudo junto aqui, tá? Aí os irmãos vão contar até 3. 1, 2, 3, já. Aí, aos olhos de Deus, pecado é tudo igual.
Não tem pecadinho, pecado, pecadão. Tem gente que fala assim, Deus não vai me perdoar, eu não preciso de Jesus porque eu só tenho um pecadinho. Mas o pecadinho condena. Tem gente que fala assim, eu não vou ser perdoado porque o meu pecado é muito grande. Mas Jesus morreu pelos pecados, qualquer pecado. Ainda que o meu pecado seja como carmesim, vai se tornar branco como a neve, né? Então, Jesus morreu por todos nós. Glória a Deus por isso, que Deus nos perdoa, né? O nosso versículo desta noite, que eu orei a Deus, quando eu recebi este convite para estar aqui com os irmãos, né? Eu agradeço aos irmãos por essa honra de estar aqui nesta comemoração, nesse culto de ação de graças. Eu pensei na vontade de Deus, entendendo ou compreendendo a vontade de Deus. E eu convido os irmãos que estiverem com as suas Bíblias aí, a abrir em Romanos 12, 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, para nós não nos tornarmos insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade de Deus, né? Lá no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 17, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, remindo o tempo, porque os dias são maus, e procurando compreender qual é a vontade do Senhor. Meus irmãos, estamos vivendo esses dias maus, estamos vivendo dias difíceis, dias em que as pessoas já estão ficando cada vez mais confusas, não sabem mais o que é melhor para a sua vida. Hoje o conceito que nós tínhamos de bom está mudando para muita gente. O conceito que nós tínhamos do que é exatamente errado está mudando para muita gente. Então, como que nós vamos saber o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, o que nós vamos fazer, qual é o caminho de Deus, por onde eu devo andar? Então, por isso que nós estamos aqui. Conta-se que James Cook foi visitar a Austrália muitos anos atrás, e ele viu um animalzinho, e esse animalzinho ele pulava com as patas traseiras, com as mãozinhas levantadas, né? E ele perguntou para os indígenas: que bicho é esse? Que animal é esse? Aí eles responderam para ele: canguru. E sabe o que quer dizer canguru? Eles não estavam entendendo o que ele estava perguntando, porque ele falava em outra língua e os índios na outra língua, e aí eles diziam assim: eu não compreendo. E a palavra canguru quer dizer eu não compreendo. Aí ele falou: então eu não compreendo, que chama esse animalzinho, que quer dizer canguru, que quer dizer não compreendo, e ficou esse nome, até hoje nós conhecemos por canguru, né? E a gente pergunta assim: se você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, você sabe o que Deus tem pedido para você fazer? Muita gente não sabe mais qual é a vontade de Deus para a sua vida. Existem 4 vontades que alguém pode satisfazer. A primeira vontade é a vontade própria. Paulo diz assim que quando Deus nos chamou, nós estávamos seguindo os nossos próprios pensamentos. Lá em Efésios 2, né? Nós fazíamos a nossa própria vontade, a vontade da carne. Então hoje as pessoas, elas não preocupam muito com a vontade de Deus. Não estou falando dos cristãos. Os cristãos ainda buscam na palavra de Deus a vontade de Deus. Eles procuram satisfazer a sua própria vontade. E hoje as pessoas querem tirar vantagem em tudo. As pessoas querem satisfazer o seu eu. Mas existe também
a vontade do mundo. E a palavra de Deus nos diz que nós não podemos fazer a vontade do mundo, porque aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E o que as pessoas estão fazendo hoje, quando não é a sua própria vontade, é a vontade do mundo. O mundo oferece muitas coisas para atrair, e o mundo está cada vez mais atraente, mas não é essa a vontade que nós queremos fazer. Existe a vontade também do diabo. E o próprio Senhor Jesus, ele conversando lá com aqueles fariseus na sua época, ele disse: vocês são do diabo e vocês querem fazer a sua vontade, porque ele tem a vontade dele também. E a vontade do diabo, Jesus resumiu lá em João 10, é destruir. Ele veio como ladrão para matar, roubar e destruir. Mas as pessoas estão seguindo hoje, meus irmãos, achando que estão recebendo benefícios, e alguns já estão até falando em adorá-lo. Um certo senhor esses dias estava falando que ele leu lá na Bíblia, e as pessoas hoje interpretam a Bíblia do seu modo, e ele leu lá na Bíblia que Deus fez algumas injustiças, não sei aonde ele achou isso, e ele foi lendo algumas coisas e ele descobriu que era melhor adorar o diabo, né? Mas a vontade do diabo é destruir, matar, roubar e destruir. Ele promete muitas coisas para as pessoas, mas a sua vontade é destruir, né? Então tem alguns que fazem a vontade do diabo, e tem, por último, é a vontade de Deus, né? Essa é a única vontade que satisfaz o coração e o anseio do homem, né? É a única vontade que traz força de caráter, poder de decisão correta e as bênçãos e bem-aventuranças. Somente no centro da vontade de Deus é que nós somos vitoriosos. Se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, meus irmãos, nós não vamos vencer essa batalha que nós estamos aqui nesse mundo. Neste versículo que eu li inicialmente, onde diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neste versículo tem 3 condições básicas para nós fazer a vontade de Deus. A primeira é o corpo como sacrifício vivo. Interessante que o apóstolo Paulo, ele já fala aqui, bem claro, que tem que ser como sacrifício vivo, porque talvez alguns entenderiam que teria que sacrificar o seu corpo, que teria que maltratar o seu corpo, que teria que se crucificar. Mas ele diz: olha, apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. Enquanto uma pessoa não estiver entendendo o que é sacrificar o seu corpo, apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, ele não pode fazer a vontade de Deus. Aqui, meus irmãos, se fala da renúncia. Aqui fala que aqueles impulsos que você tem no seu corpo para pecar, você não vai ouvir, porque você está no altar, né? Vocês já viram colocar uma ovelha viva no altar? Ela não para, né? Ela não vai querer ficar ali. Mas a ovelha ainda fica, porque é um animal humilde. Agora, vocês já viram pegar um porco para matar? Meu pai era matador de porco. Quando ele ia matar o porco, todo o bairro ficava sabendo. O bicho grita, né? O bicho não quer ir para o altar. Mas aqui fala, meus irmãos, que nós temos que nos apresentar cada dia, crucificar com Cristo nosso eu, todos os dias, todos os momentos, né? Em segundo lugar, a condição para nós fazermos a vontade de Deus está em não conformar com este século. Algumas versões falam este mundo. Ou seja, meus irmãos, não é tomar a forma deste mundo. Como que uma pessoa vai fazer a vontade de Deus se ele está seguindo o mundo? Se ele está fazendo o que o mundo faz? Então diz aqui que não é para nós tomar a forma. E esse mundo, a forma desse mundo, ela está cada vez mais defeituosa. Nós temos visto cada coisas horríveis que estão acontecendo e que estão sendo liberadas, que estão sendo praticadas de uma forma livre neste mundo.
Por isso nós não podemos tomar a forma e nem olhar para este mundo. Lembra daquela mulher que olhou para trás e virou uma estátua de açúcar? Sal, né? Os irmãos estão acordados, hein? Que bom, né? É Sal. Como é que era o nome dela? A mulher de Ló, né? Muito bem. Também não sei o nome, só vamos saber lá no céu, né? Diz que lá em Israel, perto do Mar Morto, tem uma montanha lá parecendo uma pessoa, e afirmo que aquela montanha ela se chama a estátua da mulher de Ló, né? Não se sabe se é realmente, nunca ninguém quebrou para ver se não tem os restos mortais lá da mulher de Ló. Mas é por que ela se transformou naquela estátua? Porque ela olhou para trás, porque ela ficou ainda apegada com aqueles prazeres de Sodoma. Ela queria voltar lá, porque quem sabe estava deixando aqueles prazeres para trás, né? E a terceira condição que a Bíblia diz para nós, básica para nós fazer a vontade de Deus, é renovar a mente. Por que renovar a mente? Porque a nossa mente, meus irmãos, é cheia de coisas que são contrárias à vontade de Deus. E o que renova a mente? É um contato com a palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus, é quando nós estamos na casa de Deus ouvindo a palavra de Deus, é quando nós abrimos a palavra de Deus nos nossos lares e estudamos a palavra de Deus. E eu acho muito interessante esse versículo, essa parte, que diz aqui que a pessoa que vai renovar a mente significa que ela vai ter uma transformação, né? Diz aqui para que sejais transformado. Então o que vai transformar um cristão? Tem que começar pela mente. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4, versículo 8, que nós temos que pensar tudo que é verdadeiro. Às vezes a gente pensa muita coisa falsa, a gente fica pensando, imaginando coisas que não tem nada a ver com a realidade. Tudo que é justo, tudo que é puro, às vezes entra na cabeça do cristão. Hoje a internet, a televisão, a mídia coloca tanta coisa para poluir a mente do cristão. Então diz lá que é para pensar tudo que é puro, tudo que é amável. Às vezes vem tanto ódio, né? Tem vezes que a pessoa começa a ver um filme e começa a torcer pelo bandido, começa a torcer por para aquela pessoa adulterar, não é assim? Então, nós temos que começar renovando a nossa mente. E o que renova a nossa mente é a palavra de Deus, tá? Então, agora vai falar do caráter da vontade de Deus. Qual é o caráter da vontade de Deus? Tem muitos cristãos que têm medo da vontade de Deus. Eu fui para o seminário em 77. Alguns aqui que nem tinham nascido ainda, né? A Marcélia foi que ano para o seminário, para o IB? Acho que a Marta foi que ano? A Marta foi mais 74, foi antes de mim, né? Quando eu fui para o seminário, meus irmãos, a minha esposa também foi novinha, né? Quando eu fui para o seminário, eu era magrinho de 59 quilos, né? Hoje eu não vou falar meu peso aqui, mas é bem mais, né? Quase o dobro. E a minha mente, naquela época, eu achava assim, eu vou para o seminário para me preparar um pouquinho melhor, mas eu entreguei a Deus com reserva. Eu não queria trabalhar, me dedicar inteiramente para a obra. Olha como que Deus faz as coisas, né? Eu fui para o seminário porque em casa estava tendo alguns problemas, e eu pensei assim, eu vou fugir desses problemas. Aí a esposa do meu pastor, que era o pastor Alden, vai para o seminário, o irmão Gilberto está indo para lá, e você fica lá um ano, se você gostar, você fica mais. E cheguei no seminário e comecei a estudar a palavra de Deus, e eu senti que eu tinha que entregar a minha vida para Deus. Mas eu falava para Deus assim, eu vou servir, mas eu só vou servir como um bom membro de igreja. Mas eu não quero trabalhar em tempo integral para Deus. Coloquei isso, né? Eu pensava assim, se eu me entregar para Deus inteiramente, e se Deus me mandar lá para o meio dos índios? Porque no seminário, no IB, só falava de índios. Teve um dia que chegou um pastor lá pregando, quem queria ir para os índios, e todo mundo foi levantando, e eu fiquei sentadinho lá, né?
Aí alguém olhou para mim e falou: você não vai para os índios? Não vou não, não quero ir não. Virar picadinho, né? Era a minha ideia. Mas aí, irmão, sabe que Deus foi mudando meu coração. Aí eu decidi ser pastor. Quero ser um pastor, quero me pregar a palavra de Deus. Mas eu não quero ir para os índios. E aí Deus teve que me mandar para o meio dos índios. Fui pregar lá nos meios dos índios, fui trabalhar, morar lá no Cades Barneia, para conhecer e para amar aquele povo, né? E aí eu falei para Deus: não, Senhor, teve um dia que eu falei: eu vou para onde o Senhor me mandar, para trabalhar com o povo que o Senhor me chamar, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E lá, meus irmãos, eu aprendi muito, eu aprendi. Mas aí um dia Deus me chamou para pastorear a igreja, né? Meu desejo do meu coração, Deus cumpriu, né? E eu tenho trabalhado, pastor, mais com igrejas pequenas, igrejas que precisam de restauração, igrejas que às vezes alguns obreiros não querem mais, porque tem muitas dificuldades para enfrentar. E Deus tem me abençoado, eu e a minha esposa, né? E trabalhamos com umas igrejas também um pouco maiores, mas geralmente igrejas que foram uma bênção na nossa vida, mais nos abençoou que nós abençoamos. Então nós temos que entender que o caráter da vontade de Deus, que ela é boa. Deus não vai mandar você fazer alguma coisa que seja ruim, que você não vai sentir bem fazendo aquilo lá. Então eu não quero me entregar a minha vida para Deus totalmente, porque Deus pode talvez fazer alguma coisa que vai ser desagradável. Aqui diz que a vontade de Deus, ela é agradável. Você não vai ter surpresa no seu futuro. E eu me dediquei totalmente. Algumas e muitas ocasiões a gente tem vivido pela fé. Algumas igrejas nós tivemos salários até bons, né? Pagaram até bem. Teve igrejas que falaram assim: pastor, nós não temos que pagar para o pastor. E nunca foi nada desagradável. Sempre Deus levantou sustento para nós. Como que Deus é bom, como que Deus é fiel, tá? E agradável, a vontade de Deus, o caráter da vontade de Deus, ela é perfeita. Por perfeita nós entendemos, né, que Deus, Ele é o Deus da perfeição, e tudo que Ele faz é perfeito. Lembra lá na criação? Quando Deus acabava de criar alguma coisa, Ele falava o quê? Viu Deus que isso é bom. E quando Ele terminou tudo, Ele falou: viu Deus que tudo é muito bom. Tudo que Deus faz é perfeito, né? Tem alguns fatos sobre a vontade de Deus. Nós temos a vontade decretada de Deus. A vontade decretada de Deus nos fala que não existe nenhuma criatura, ou força, ou pessoa que pode frustrar os desígnios de Deus. Quando Deus decreta algo, aquilo que está decretado, que Deus falou na sua palavra, está se cumprindo e vai se cumprir. Jó, ele disse assim, no capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, né? Então existe a vontade decretada, aquilo que Deus falou que faria, isso Ele fará. Ele falou que vai voltar. Tem gente que já está duvidando da volta de Jesus. Pedro não falou isso? Pedro diz assim: vai ter no tempo final gente que vai duvidar da volta de Jesus, porque as coisas permanecem do mesmo jeito e nada mudou e Ele não vai voltar mais. E eu já teve pessoas que falaram para mim: Jesus fica prometendo e nunca volta. Mas, meus irmãos, nunca nós vimos tantos sinais como estão acontecendo nos nossos dias, né? E Jesus prometeu que voltará e vai voltar, porque isso é a vontade decretada, porque Ele estabeleceu na sua palavra. Ele vai buscar a sua igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Tem gente que está achando que a igreja vai morrer, porque está se levantando aí países que estão proibindo o evangelho, está levantando líderes aí que estão falando mal do cristianismo, que estão levantando aí contra o cristianismo. A igreja de Jesus vai ser edificada independente de qualquer situação. Ele diz: vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, essas coisas que se levantam do mal,
de Satanás não vão derrubar a igreja. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja só vai, ela vai ser arrebatada a hora que a última pedrinha dessa construção for colocada. E nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para que essa última pedrinha seja colocada na edificação da igreja, né? Por isso, Jesus ainda não voltou. Por causa da misericórdia, porque Ele diz que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então essa é a vontade decretada, né? Existe a vontade revelada. A vontade revelada nas Escrituras é aquilo que nós temos escrito na Bíblia. E essa vontade é para nós cumprir. Tudo que Deus deixou, diz lá em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós. Para quê? Para que nós, obrigado, irmã, para que nós cumpramos. Então, meus irmãos, a vontade revelada de Deus, Ele deixa o livre-arbítrio. Sabe o que é livre-arbítrio? É a capacidade que Deus deu para nós de escolher, de dizer sim ou não. Então, é dado ao homem livre-arbítrio para cumprir ou não cumprir essa vontade decretada, sabendo que se eu não cumprir a vontade decretada de Deus, a vontade revelada, desculpe, se eu não cumprir essa vontade, eu vou sofrer as consequências. Por que tem muita gente sofrendo? Porque não cumpre a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, mas não segue. Eu conheço muita gente que conhece a palavra de Deus, mas não obedece. Então é porque Deus deu o livre-arbítrio. Então essa vontade, se o homem cumprir, ele terá as bênçãos de Deus. Se ele crer, ele será salvo. Se ele não crer, a Bíblia diz que está condenado, né? E tem muitos versículos, a gente não vai entrar em detalhes aqui para os irmãos, não estou citando os textos, né? Mas por causa do nosso tempo. Mas existe também a vontade perscrutada. A vontade perscrutada, eu falo assim, meus irmãos, é porque nós não entendemos muito daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes alguma coisa nós entendemos porque nós lemos na Bíblia, e ali está claro na vontade revelada. Por exemplo, a nossa santificação é a vontade de Deus. A salvação das almas é a vontade de Deus. Então nós podemos suplicar, nós podemos perseverar, orar suplicando a Deus por essas coisas. Mas, por exemplo, com quem eu vou casar? Com quem você vai casar? Você que é solteiro. A qual trabalho, qual carreira você vai seguir? Está escrito na Bíblia? Fulano de tal, você vai ser um engenheiro. Não está escrito. Então nós temos que buscar essa vontade para a nossa vida, tá? E dentro da vontade de Deus, existe aquilo que é primordial, que Deus estabelece, e às vezes aquela pessoa, ela desobedece, e por causa da desobediência, ela não consegue mais voltar para a vontade original. Por exemplo, uma pessoa desobedeceu e acabou, vamos dizer, indo para o mundo, e lá arrumou um namorado, e o namoro do mundo hoje é só atos, é só, vamos dizer, fora dos padrões bíblicos. E ela arrumou uma criança, um filho. Então agora ela se arrependeu, quer voltar para o caminho de Deus, mas aquele filho permanece, né? Então o que ela tem que fazer agora? Ela tem que seguir a vontade de Deus dali para frente, porque Deus, meus irmãos, Ele não rejeita ninguém. E em Deus, eu quero dizer para os irmãos, se alguém aqui algum dia errou nesta área ou qualquer outra área, Deus sempre tem uma saída. Existe a vontade permissiva, ou seja, aquela mãe agora ela pode ser feliz com aquela criança, ela pode criar aquela criança, talvez aquele marido não quis, aquela pessoa não quis assumir, mas existe a vontade permissiva. Só que sempre ela vai ter uma dificuldade na sua vida. Eu conheço famílias, né, que se separaram, e aí sempre é um problema quando aquela família tem que visitar o filho, tem que ir lá na casa da outra, dá muitas coisas. Então é a vontade permissiva.
Então essa vontade seria uma opção para aqueles que não fizeram, que não foram fiéis no começo, né? Então, como ser bem-sucedido na sua decisão? Quero concluir aqui a nossa mensagem, deixando aqui alguma sugestão para os amados irmãos. Talvez algum irmão aqui esteja em dúvida se tem que vender uma casa, comprar outra. Talvez esteja em dúvida se vai casar ou não, se vai esperar um tempo um pouco mais, né? E você não acha isso explícito na Bíblia. A Bíblia traz princípios de casamento. Ela fala o que é melhor dentro do casamento, né? Ela fala, por exemplo, ela fala daquilo que nós devemos, os nossos padrões que nós devemos manter. Mas, em primeiro lugar, meus irmãos, é a oração. Você está tentando descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Começa a orar. Tem gente que já toma uma decisão, nem consulta a Deus. A pessoa mais importante na sua vida, na minha vida, é Deus. Todas as decisões, tudo que eu vou fazer, eu tenho que orar. Quando eu saio de casa, eu tenho que orar para Deus me guardar naquela viagem. E se Deus não quiser, Ele não vai deixar você sair naquela viagem. Então, Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, é a oração, né? Para Deus nos guiar. Jeremias 33:3 diz: invoca-me e te responderei. Deus nunca deixou e nunca deixará ninguém sem resposta. Deus sempre dá uma direção. Eu lembro de um testemunho do pastor Carlos, não sei quantos conheceram aqui. Ele já faleceu faz muito tempo, era um missionário, ele sempre vinha trazer palestra para nós. E a sua esposa estava grávida, e esse neném estava numa situação que se ele nascesse, a esposa ia morrer. E aí o médico chegou para o pastor Carlos e disse: nós temos que decidir agora se mata a criança e salva a sua esposa, ou se deixa a criança viver e a sua esposa corre o risco de morrer. E aí ele baixou a cabeça, falou: que situação triste, né? E tinha uma pessoa limpando o corredor do hospital, e não sei se os irmãos lembram, tinha um sabão que chamava Viva, né? Ele olhou, estava escrito assim, Viva. Ele olhou para o médico e falou assim: viva a criança, né? E disse que a criança salvou e a esposa também, né? Então, oração, né? Orar a Deus. Você não vai ficar olhando as caixas de sabão aí para saber a vontade de Deus, tá? Mas oração, tá? Decidir dentro da vontade revelada de Deus. Deus nunca vai revelar, nunca vai ser a vontade de Deus algo que contrarie a sua palavra. Lembra disso, tá? Então sempre quando você decidir, tem que estar dentro da palavra de Deus. Essa minha decisão, ela vai contrariar alguma coisa da palavra de Deus, né? Considere os bons conselhos. Geralmente as pessoas, quando vão tomar uma decisão, quando elas já estão decididas, elas não querem escutar aquela pessoa que ela sabe que vai falar o contrário. Então considere os bons conselhos, aquelas pessoas que realmente te amam e que querem te ajudar, aquelas pessoas que têm ligação espiritual com você, não aquelas pessoas que são amigas só de conhecimento, só de colega, né? Decida na paz de Cristo e na boa consciência. Nós temos o Espírito Santo que habita conosco, que habita em nós, e sempre quando nós erramos, quando nós fazemos alguma coisa que contraria a vontade de Deus, o Espírito Santo apita no nosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz: seja o Espírito o árbitro nos vossos corações. Então, se você não sentir paz de Cristo naquele momento no seu coração, não decida, espere, né? Não siga todo mundo. Tinha um jogador de futebol que já morreu, não vou citar o nome, que ele dizia assim que a voz do povo é a voz de Deus. Ele estava certo ou estava errado? Bem errado. A voz do povo não é a voz de Deus. O povo, quando Jesus estava lá sendo julgado, quando Herodes perguntou assim: quem vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? O que o povo gritou? Barrabás, né? Então, meus irmãos, não siga todo mundo. A palavra de Deus diz, né, que nós lemos lá no versículo inicial,
para não se conformar com este mundo. Não seja precipitado, ou seja, a pessoa às vezes naquela euforia quer tomar a decisão na hora, toma a decisão e depois que vai considerar o fato, depois que ela vai fazer ali as considerações. Meus irmãos, pense bem, ore, como já dissemos, né? Tem gente que fala assim, conte até 10, mas eu falo, ore pelo menos 10 orações, né? 10 dias de orações está bom para você tomar a decisão. Não tome decisões no momento de fortes emoções. E quanto eu já errei por tomar decisões em momentos de fortes emoções. Quantas pessoas têm errado, né? O presídio está cheio de gente que tomou decisões no momento de fortes emoções, né? Por exemplo, profundamente desapontado. Você está desapontado com alguma coisa? Não é hora de tomar decisão. Fisicamente exausto, está cansado? Descanse primeiro. Está sob pressão? Eu não sei tomar decisão sob pressão. Vindo para cá, eu tinha aquele aparelhinho lá que hoje você liga lá no celular, né? GPS, ele fala assim, vai para a direita, vai para a esquerda. E eu sou canhoto, meus irmãos, eu me atrapalho todo. Aí eu tenho que pensar assim, qual mão eu escrevo? Ah, canhota. Até eu pensar qual mão eu escrevo e virar, já passou da rua, né? E aí a minha esposa falou, para cá, para lá, a mulher lá do aparelhinho fala assim, para a esquerda, para a direita, agora volta. Pois é assim mesmo. Então, não tome decisão sob muita pressão, quando estiver irado. Tem gente que toma a decisão quando está irado e faz cada besteira, né? Cada coisa terrível. No ardor de uma paixão, não tome decisão. Muito abatido, deprimido, com perspectiva de derrota, né? Não tome decisões, então, quando tiver, meus irmãos, em momentos de fortes emoções. Decida pelo que será melhor para o reino de Deus. A palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você tiver 2 empregos, você vai ganhar um pouquinho mais, mas você não vai poder mais ir na igreja. E o outro você vai ganhar menos. Escolha aquele que você ganha menos, porque tem que cuidar primeiro do reino de Deus. Eu lembro, meus irmãos, que antes de eu ir para o seminário, eu me inscrevi na Marinha. Fui lá, sentei lá na aula, lá, comecei a fazer as provas preliminares, né? A gente fazia, naquela época, o 2º grau, né? Fazia já na Marinha. Aí depois que eu fui conversar com o meu pastor Aldo Barros, que já está no céu, aí perguntei para ele o que ele achava. Ele disse, naquela época me chamava de Zezinho, ele disse, Zezinho, os marinheiros, não sei se você sabe, eles ficam meses nos mares, e eles não têm tempo de ir na igreja, e a vida espiritual deles, né, fica lá embaixo. Então falou, me deu uns montes de conselhos. Eu falei, pastor, eu não quero mais ir para a Marinha. Graças a Deus que Deus tocou no meu coração, e logo Deus tocou para ir para o seminário, né? Então decida por aquilo que é melhor para o reino de Deus. Pense sempre aonde você vai ser mais útil para Deus, onde você vai poder servir melhor a Deus. Decida sempre pela paz, quando depender de vós, diz Romanos, né? Capítulo 12, quando depender de vós, verso 18, tende paz com todos os homens. E um ditado popular, não cante o ovo antes da galinha botar, né? Não cante o ovo antes da galinha botar, né? Há uma história, eu gosto muito de contar a história do meu pai. Eu estou sempre contando a história do meu pai. Meu pai gostava muito de contar historinha para nós, né? Ele contava que um índio estava cortando, afinando uma vara ali, e aí o filhinho perguntou, meu pai, o que o senhor está fazendo? Ah, meu filho, eu estou fazendo uma flecha. Mas para que uma flecha, meu pai? Ah, eu estou fazendo uma flecha que eu vou caçar um viadinho. Mas para que caçar um viadinho, meu pai? Não, aí eu vou vender a carne. Mas para que vender a carne, meu pai? Não, aí eu vou vender a carne, aí eu vou comprar uma égua. Mas e essa égua, meu pai, vai ter cavalinho? Vai. Eu posso andar no cavalinho?
Aí o pai deu um tapa no menino, menino, você vai machucar o cavalinho, rapaz, né? Quer dizer, ele estava só cortando o negócio ali ainda, né? Então tem gente que já briga antes de saber o que vai acontecer. E para concluir, meus amados irmãos, tem 3 coisas que são as coisas mais importantes, as decisões mais importantes da vida, que nós precisamos fazer com sabedoria. Você sabe qual é a primeira decisão mais importante da vida? Para concluir aqui a nossa mensagem. As 3 com C. As 3 decisões mais importantes da vida começam com C. A primeira se chama conversão. É quando eu converto meu coração para Jesus. É quando eu largo aquele rumo que eu estava indo em direção ao pecado e passo a andar em direção a Jesus, que se chama conversão. Quando eu entrego meu coração. Essa decisão decide aonde eu vou passar a eternidade. Você sabia disso? E quando eu decido por Cristo, eu estou decidindo aonde eu vou passar a eternidade. Porque se eu morrer sem Cristo, eu vou para o inferno. E se eu morrer com Cristo, eu vou para o céu. Então essa é a primeira decisão mais importante. O segundo C é o quê? As pessoas que estão aí estudando para ser uma profissão, é a carreira, é aquilo que eu vou ser, tá? O que eu farei da minha vida. Essa é a segunda decisão mais importante, porque dependendo dessa decisão que você tomar, você vai seguir uma carreira que você vai a vida inteira não gostar, porque depois não tem mais tempo de seguir outra. Então é uma decisão bem importante, por isso tem que orar a Deus. E a terceira e última decisão com C, casamento, né? É com quem eu viverei pelo resto da minha vida. A primeira decisão, onde passarei a eternidade. A segunda, o que farei da minha vida. E a terceira, com quem viverei pelo resto da minha vida. Pensa bem, você que está namorando, você que está noivo, né? É a pessoa que você vai passar pelo resto da sua vida. Casamento, para nós cristãos, que Deus estabeleceu, e até que a morte separe, tá? Que Deus te abençoe, meu amado irmão, que você possa tomar decisões sábias em Cristo e que Deus possa estar dirigindo seus passos a cada dia e que você possa ser uma pessoa que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos os dias nós precisamos buscar a vontade de Deus. Amanhã pela manhã, eu não sei ainda o horário, mas o pastor vai anunciar para os irmãos. Nós vamos estar trazendo para os irmãos um esboço cronológico do Apocalipse. Hoje tem muitas dúvidas, está surgindo muita coisa na internet, né? Sobre se já estão vivendo o período de tribulação, se o anticristo já está aí ou não. Então nós vamos trazer esse esboço cronológico para os amados irmãos. Vamos trazer um desenho aqui para os irmãos, para nós seguirmos o nosso estudo, se Deus o permitir. Lógico, se Jesus não voltar essa noite, né, pastor? Deus abençoe. Passa a palavra para... Oi? O microfone. Já ia levar para mim esse microfone.